Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para recomeçarmos o nosso estudo através do estudo da lição, nosso guia seguro, que nos leva à Bíblia e, consequentemente, nos leva também a compreender a vontade de Deus tal qual é revelada nas Escrituras. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Hoje já é quarta-feira, dia 12, a parábola do dono da vinha. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, caso ele não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei, tá bom? Você se lembra que ontem nós estudamos a parábola lá de Isaías capítulo 5, versículo 1 a 4, do Senhor e a sua vinha. Jesus também conta essa parábola em Mateus capítulo 21, versículo 33 em diante. Mas só que ele acrescenta alguns detalhes que nos fazem entender o pano de fundo de toda a história do grande conflito. Deixa eu ler para você a parábola que diz assim, ó. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E aí, o que você acha dessa história? Foi a história que Isaías contou, só que o Senhor Jesus acrescenta alguns detalhes importantes aqui para a nossa compreensão. Bom, vamos entender aqui os elementos dessa parábola. Então, o próprio Deus é quem plantou a vinha. Os lavradores são os seres humanos, o seu povo. O fruto é o fruto da justiça. E ele enviando os seus servos para receber os frutos, seriam os profetas. E o que eles fizeram com seus servos? Os mataram, apedrejaram, espancaram. E por último, enviou o seu filho, dizendo: meu filho, eles respeitarão. E esse filho aqui claramente, obviamente, representa Jesus, né? E o que eles fizeram? Também mataram o filho do dono da vinha. E aí a pergunta, o que Deus mais poderia ter feito? Olha só, Deus mandou os profetas em grande número para advertir, para aconselhar, para receber do seu povo o fruto esperado, que é a justiça, que é a lealdade, ou entregar do coração, mas o que eles fizeram? Maltrataram todos os profetas, mataram a outros e até mesmo o próprio filho, né? É o que mais Deus poderia ter feito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Você se lembra das palavras de Cristo, quando ele disse que o Filho do Homem veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os seus filhinhos, como a galinha reúne debaixo das asas os seus pintinhos, e vós não quisestes. Rejeitaram o filho, mataram o filho. Então, permanece a pergunta: o que mais Deus poderia ter feito, né? Queridos amigos, a lição nos diz assim: o conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. E essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra de Cristo na cruz do Calvário. Por meio da cruz, ele pôde nos conceder a justificação sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. Porque lá na cruz as duas coisas
se encontraram: justiça e amor, justiça e misericórdia. Você se lembra que Jesus tomou o nosso lugar. Quando a Bíblia fala em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O que aconteceu na cruz, meu amigo, não foi um assassinato, nem muito menos um suicídio da parte de Cristo, mas o que aconteceu ali foi uma substituição. Jesus morrendo em nosso lugar. Nós estamos vivendo nesse mundo em meio a esse grande conflito. E, por consequência, nós sofremos também. Mesmo nós que acreditamos em Cristo, buscamos, tentamos agradá-lo, servindo a Ele, passaremos aí por dificuldades. O próprio Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo experimentando o sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre, porque Ele veio a esse mundo. E aí Satanás se vingou, né? Derramando sobre Cristo todo tipo de sofrimento. E Ele suportou tudo aquilo por nós. E quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado trouxe a Jesus. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. Para quê? Para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Hoje o céu está aberto para nós. A porta da graça ainda permanece aberta. Podemos entrar, mas não pelos méritos que nós conseguimos produzir aqui nessa terra, mas pelos méritos de Cristo. Somente Ele, somente através dele. Corra a Ele hoje, meu amigo, mais uma vez. Agarre-se a Cristo, porque sem Ele, eu e você não temos esperança alguma, mas nele a esperança brilha mais uma vez. A porta do céu se abre e nós temos a chance de entrar no céu pelas portas recém-abertas. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, nos abençoe, Senhor, a entrar pela porta que o Senhor nos abriu. Pela graça de Cristo, porque Ele substituindo-nos na punição, nos deu a graça da salvação, justificados gratuitamente pelo sangue de Cristo. Derrame sobre nós esse sangue, Senhor, no sentido de nos lavar, nos limpar de toda a nossa iniquidade. Tua palavra nos diz: bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Queremos, Senhor, ter a justiça de Cristo sobre nós. Não temos méritos algum, mas o Senhor tem. E é em nome de Cristo que pedimos todas essas bênçãos. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.